Olá, bem-vindos. O tema do vídeo é a continuidade da política 1 do último vídeo aqui no meu canal. Política 2, os homens são de direita e as mulheres de esquerda? É uma pergunta que eu vou tentar responder rapidamente nessa exposição aqui. Fiz sob a forma de organização de tópicos, como sempre faço, um tópico 1, meninas contra meninos, tópico 2, os homens de esquerda antes do êxodo, tópico 3, a origem da divisão das posições, a hegemonia da esquerda feminista e feminina, tópico 4, deslocamento dos homens da geração Y e Z para a direita, e tópico 5, a ascensão da New Left, a tentativa de remasculinização da esquerda, da nova esquerda. Então, inicialmente, meninas contra meninos. Atualmente, a maior parte das pessoas, os jovens principalmente, das novas gerações, eles acreditam que a oposição entre direita e esquerda ele está resumido, refere-se apenas ao âmbito cultural. Que apenas a questão cultural é que distancia homens do lado direito e mulheres do lado esquerdo. Como a questão das cotas, como a questão das lutas das minorias, dos negros, dos índios, dos indígenas, né, não é mais índio, agenda woke, LGBTQIA+, feminismo, principalmente aborto. Então, o jovem está sendo levados a acreditar, jovem, que eu falo até 30 anos, alguns até 35 anos, a acreditar que direita e esquerda está resumida à questão cultural. Essas são simplificações que polarizam homens e mulheres jovens nos dias atuais. Por esse motivo que é um problema do presente atual, que é feito tanto pela esquerda quanto pela direita, acreditar que mulheres são de esquerda e homens são de direita. Porque isso, de uma certa forma, serve às duas polarizações, cada um dentro do seu contexto. De fazer essa polarização não só apenas do ponto de vista político, mas também do ponto de vista do gênero sexual. Daí, então, a crença de que os homens votam na direita e as mulheres votam na esquerda, como forma de defesa, por exemplo, de que os homens são capitalistas e as mulheres são socialistas. A questão é que a maior parte das pessoas, principalmente o jovem, há um grande problema de déficit de conhecimento sobre aquilo que eles defendem. A maioria das pessoas, infelizmente, do povão, desconhece o que de fato defende a direita e o que de fato defende a esquerda no âmbito político. Por quê? Porque a luta tanto da direita quanto da esquerda refere-se às estruturas, às macroestruturas da sociedade. A estrutura econômica, a estrutura política e a estrutura sexual. Ela não está simplesmente, não é uma luta simplesmente presa a questões culturais, ao âmbito cultural, mas ao âmbito comum, o âmbito social como um todo, das estruturas sociais. Então nos leva ao tópico 2, os homens de esquerda antes do êxodo. Isso aqui é extremamente importante para a compreensão dessa divisão entre o masculino e o feminino com relação à posição de direita e de esquerda. Para se entender que a posição dos homens de esquerda antes do êxodo, antes da saída, isso vai acontecer por volta antes da década de 90, os homens de esquerda sempre defenderam o seguinte, a desconstrução das hierarquias entre homens e mulheres, a diminuição das desigualdades sociais, com aquilo que a esquerda defende, e defende o acesso de todos os homens à riqueza, às mulheres, então a inclusão sexual e a inclusão social de todos os homens. E o principal, eles sempre na luta defenderam a liberdade sexual das mulheres, como forma de beneficiar as mulheres e também os homens. Então os homens de esquerda acreditavam que a igualdade sexual dentro das estruturas sexuais, que são desiguais, eu tenho um vídeo sobre isso no meu canal, depende da igualdade econômica. Para se alcançar qualquer igualdade dentro da sociedade, é necessária a igualdade econômica e a igualdade social. Em relação aos socialistas, eles defendem, os homens socialistas defendem que é preciso amenizar os problemas do capitalismo, diminuir as desigualdades socioeconômicas, fomentar o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, para elevar a qualidade de vida da população, para elevar o nível intelectual e de consciência da população. Os mais radicais, os comunistas marxistas, defendem que não é possível ficar, digamos, reformando o capitalismo a partir de reforma das suas instituições, mas acreditam na revolução social para a construção de uma nova sociedade, uma visão mais revolucionária.
Porque dessa forma, eles acreditam que vai haver uma outra ordem social. É um surgimento de novas relações humanas, novos vínculos, produzem novas consciências humanas. Em relação à sociedade, em relação às questões sexuais, às questões econômicas. Então, o marxismo, principalmente o comunismo marxista, acredita numa visão mais radical de que a liberdade sexual feminina, as liberdades masculinas também em relação à sociedade, dependem muito da desconstrução da sociedade capitalista. Um exemplo de tentativa disso foi, por exemplo, o movimento contrassistêmico do pós-guerra, o movimento anarco-socialista, encabeçado ali pelo movimento hippie, uma forma de anarco-socialismo feito ali no Festival de Woodstock, em 69, teve ali 3 dias de música, sexo livre, drogas, como, digamos assim, representação da liberdade, a plena liberdade sexual, afetiva, que os homens acreditavam que é próprio das relações humanas e principalmente do feminino. Então, uma sociedade, um protótipo ali naquela época de livre dos freios sociais, livre dos condicionamentos sociais, e que amparava uma defesa de liberdade sexual feminina, que eles acreditam, numa visão feminista, que as mulheres não têm liberdade. E o principal da esquerda, dos homens de esquerda, com relação a isso, é a ilusão da retribuição e o acesso ao amor feminino genuíno. Tá? Os homens de esquerda, eles acreditam nisso aqui. Isso aqui que os motiva. Eles acreditam que o amor feminino genuíno para com o homem existe, no entanto, ele é obstaculizado por causa do sistema capitalista. O que nos leva ao tópico 3, a origem da divisão das posições, a hegemonia da esquerda feminista e feminina. Bom, os homens acreditavam naquilo, mas levaram um choque na realidade, principalmente depois, final da década de 90 e depois de 2000 em diante, isso ficou bem evidente na sociedade, que é o choque da realidade e o fim das ilusões dos homens de esquerda. Houve um êxodo, uma saída paulatina, progressiva dos homens da esquerda. Quanto mais liberdade eles lutavam, mais liberdade sexual, os jovens homens lutavam com relação, dentro da sociedade, em relação ao feminino, mais excluídos eles eram do acesso a elas. Por que isso acontece? Porque, em geral, como eles desconhecem a hiperandria, ou hipergamia, como muitos falam isso, a hiperandria feminina, as mulheres são seres hiperândricos, eles desconhecem esse lado do feminino, eles são homens comuns. Homens de esquerda, na maior parte, jovens de esquerda, são homens comuns, não são homens destacados. E é por causa disso, à medida que tem mais liberdades sexuais, liberdades sociais, como as mulheres tiveram, os homens de esquerda vão sendo excluídos. Principalmente porque são homens comuns, homens de aspecto comum, de condição socioeconômica comum, e isso entra em choque com a natureza feminina. Então, quanto mais os homens apoiavam, principalmente os jovens, que é sempre a possibilidade de continuidade de lutas futuras, o jovem sempre é a continuidade de uma luta política futura, quanto mais os jovens, homens jovens de esquerda, apoiavam as lutas feministas e pró-feministas, mais rejeitados eles eram, não só no âmbito sexual, social. Então acabou ocorrendo uma recusa forte à participação dos homens de esquerda na luta política feminina e feminista. Tanto é que foi muito comum nos anos 2000 cartazes das feministas mandando os feministas sair, aqui vocês não são bem-vindos, feminista aqui não. E assim alguns continuaram ainda na luta política de esquerda, mesmo o feminismo e as mulheres já dominando, digamos assim, o território da esquerda. Então começou a chamada rejeição, que as mulheres vão chamar, as feministas em especial, de esquerdomachos. Ocorre a partir daí o êxodo dos homens e jovens de esquerda dos movimentos feministas. Isso aqui é importante com relação a entender por que hoje um jovem acredita que a direita é masculina e a esquerda é feminina. Se deve muito por causa dessa saída quase que em massa dos homens do apoio da esquerda. A esquerda passou a ser sinônimo de feminismo e de outros grupos. Então, a partir do momento, principalmente 2000 e diante, houve uma ascensão do preconceito e discriminação aos homens.
dentro do feminismo. E aí começa progressivamente, à medida que os homens iam saindo, os homens principalmente heterossexuais, a agenda woke, as pautas ligadas às minorias, passaram a se integrar à esquerda. Então o importante já não era mais a revolução social, questões macro-sociais, como acreditavam os homens de esquerda, os jovens antigamente, antes do êxodo, como eu expliquei. O importante já não era mais a revolução social. Portanto, eram outras lutas, outras pautas. Então, com a diminuição da participação dos homens nas lutas feministas, houve a ascensão de outros grupos, homossexuais, transexuais, lésbicas e outros grupos. Então, a partir disso, homossexuais, transexuais, lésbicas, passaram a ser os principais aliados nas lutas feministas. Então, a esquerda passou a ser cada vez mais um território das feministas, um território feminino e principalmente de outros grupos ligados a outras pautas que não processos radicais de transformação social e nem mesmo de reforma. Por que isso de uma certa forma ocorreu? Porque à medida que a esquerda passou a ser território feminino e feminista, todos os homens passaram a ser vistos como opressores. Não é possível, por exemplo, se ligar ao seu opressor. Como é que as mulheres de esquerda iam lidar com homens se os homens são os opressores e dominadores das mulheres? Se a luta é contra o patriarcado, não se pode, portanto, se aliar aos homens, que são os inimigos, os rivais. E assim passou a ser a esquerda ao longo desses últimos 10 anos, 15 anos que nós temos visto aí. Então a ascensão de grupos, a partir do momento que os homens vão saindo, progressivamente vão entrando lésbicas, LGBTQIA+, gays, bissexuais, transexuais, queers, intergêneros, assexuais e outros. Então essas pautas passaram a substituir as pautas antigas da velha esquerda. E isso vai abrir um contexto também para a oposição, que é a direita. Então entramos no tópico 4, deslocamento dos homens da geração Y e geração Z para a direita. Observe que isso é contextual. Antes disso, nós temos que entender o seguinte: as tomadas de decisões dependem de interesses. As posições que nós temos na sociedade dependem das condições econômicas, sociais, contextuais do nosso tempo. A geração Y e Z são filhos diretos do neoliberalismo, tá? E do neoliberalismo financeiro, da economia capitalista financiarizada e das crises financeiras. Principalmente essas crises, as últimas crises aí da década de 2000, do início da década de 2000, final da década de 2010, 2008, que foi aí a última. Então, antes, o que é vendido aos jovens, seja de classe popular e principalmente de classe média, é a tal da meritocracia. Só que a maioria da geração Y e geração Z, que acreditavam na meritocracia, que eles eram pregados desde jovens, tomaram um choque na realidade. Muitos vendido sonho até hoje para muitos jovens, que é a ideologia do sucesso masculino individual, de que basta performar, de que a sua performance, os seus esforços vão ser retribuídos pela sociedade de forma justa e que o sucesso vai estar destinado aos competentes. E essa é a visão da meritocracia, principalmente vindo de direita. Só que isso não ocorreu para muitos homens. Eu expliquei isso num vídeo sobre a fase dos homens dos 30 aos 40 anos. Muito desse sonho vendido da ideologia do sucesso masculino individual pegou muitos jovens de classe média, de que por eles terem a crença de que estão em vantagem, eles iam obter sucesso dentro da sociedade, mas isso não foi possível para muitos homens jovens da geração Y e da geração Z, que é visto, principalmente a Y, é vista como geração da expectativa da realidade, geração fracassada. Então o contexto socioeconômico afetou os filhos, os filhos do neoliberalismo. Então, para os filhos do neoliberalismo, a geração Y e Z, o sucesso masculino individual não veio. E isso é importante para a mudança das posições, ou seja, a entrada de muitos homens para a direita política. Então, houve o deslocamento, principalmente também na década de 2000, observe que é contextual, os deslocamentos dos homens e jovens para a posição de direita. A direita política ela soube aproveitar
essas brechas que a esquerda deu, principalmente levando muitos à luta cultural, com a ascensão dos outros grupos e a saída dos homens de esquerda, então a esquerda passou a ser identificada como luta cultural da agenda woke, como feminista, como a questão do aborto. Então a esquerda passou a ser associada a essas questões. E aí abre-se a brecha para a direita, que aproveita essas brechas para atrair homens para a luta política. Então a direita aproveita as frustrações dos jovens, como eu mostrei no slide anterior, as frustrações dos homens dentro da condição socioeconômica e as rejeições ao masculino na sociedade vindo da esquerda através da luta cultural. Então, devido à ascensão da cultura woke, do ataque feminista ao patriarcado, a direita, o que ela promete? O que ela prometeu? Acolhimento aos homens e jovens. Esse discurso passou a ser sedutor, principalmente a geração Y e Z. Grande parte dos jovens e homens, são dessa geração de direita, né? Y e Z. Então a esquerda e o neoliberalismo jogaram os homens e jovens nos braços da direita. E a direita soube aproveitar essas brechas. Então, contextualmente, estou explicando como é que a partir daqui dividiu-se homens para a direita e mulheres à esquerda, dentro desses contextos que eu estou explicando. A ascensão das feministas, a ascensão de outros grupos na esquerda, a saída dos homens à esquerda, e o deslocamento desses homens para a direita, para o acolhimento que a direita deu, o acolhimento a esses homens. Por isso que a maior parte dos homens que compõem essa posição de direita são homens solteiros, alguns casados, e principalmente são jovens em idade sexual reprodutiva, entre 16 e 30 anos. E nesse contexto a direita alça os seus, digamos, inimigos que provocaram, digamos assim, o insucesso dos homens. O Estado, a esquerda, o progressismo, o método feminista de esquerda, que são os responsáveis, segundo a direita, pelo insucesso dos homens. Então a direita passou a se associar cada vez mais à figura masculina, principalmente nos últimos 10 anos, colocando homens e jovens como imagem da direita, como direita masculina. Como é que ela fez isso? A partir da identificação. Isso aqui é muito importante para qualquer grupo social que queira, de uma certa forma, se colocar dentro da sociedade. É preciso colocar perfis nas quais as pessoas se identifiquem. A questão da identificação. Então, a direita vai utilizar muito os jovens imberbes, né? Os jovens desbarbados. E isso vai atrair muito, que são jovens ali de rostinho de menino, né? De classe média, desbarbado, como se fosse um molequinho, né? Você observe que todos da direita, essa nova direita que vem, a juventude de direita, ela é um perfil menos masculino, um perfil mais feminino. Quem que se identifica com essa feminilidade? Os jovens homens de classe média, que em geral são homens e jovens que foram criados sem referências masculinas fortes. Então essa, digamos, propaganda do jovem imberbe, do jovem rebelde de direita, ela tenta resgatar o que? O atributo da masculinidade viril. Só que não pela imagem, que não é possível, para se contrapor à cultura woke de gays, de lésbicas, de transexuais, através do quê? Através da masculinidade bélica e protetora, dado principalmente pelos objetos bélicos, armas, como sinal de virilidade protetora. E isso atrai muito o menino. Então, se de um lado temos a esquerda feminilizada, de outro lado a direita atuando, o que ela fez? Ela tentou se identificar com o masculino, trazendo homens e jovens como garotos propagandas, e ao mesmo tempo
colocando, digamos assim, o atributo da masculinidade bélica e protetora como norte dos homens, para resgatar essa tal de masculinidade bélica e protetora masculina. Daí atraiu muitos homens por causa das armas, porque o homem pode se demonstrar novamente que é um homem antigo, porque a arma representa, digamos assim, uma virilidade externa, como o rostinho dos meninos são imberbes, né, principalmente da classe média, do menino que foi criado fora ali da favela, das comunidades, das quebradas, então não tem a malandragem, não tem a capacidade, não é safo, como a rapaziada diz. O menino de classe média é muito conservador, de papaizinho conservador, de mamãezinha conservadora, ou não tem uma referência masculina forte, e isso passou a se identificar na própria direita, para atrair, para seduzir esses jovens, os novos jovens, para a juventude de direita. É como se a direita quisesse se identificar com os novos jovens imberbes, né, os rostinhos de menino. Basta ver que em grande parte os homens de direita, os jovens de direita, ele é mais ou menos esse perfil, né? Porque a arma representa, né, voltando à questão da arma, a arma representa, numa visão da teoria psicanalítica freudiana, uma virilidade externa. Como não tem uma virilidade física, a arma dá essa virilidade que o homem não tem. E é uma virilidade masculino protetora, que é a visão do homem provedor, protetor, que a direita vai tentar resgatar, contrapondo-se à esquerda. E é por causa disso que aumenta cada vez mais a direita liberal conservadora cristã. Grande parte dos homens se deslocaram para cá. Por quê? Porque a direita, esse tipo de direita liberal conservadora cristã, antifeminista, defende o livre mercado, ou seja, a competição, as armas, a hipercompetição de mercado, que os homens gostam, né, de competir para provar valor, para performar, mas conservador nas relações humanas, ou seja, liberalismo econômico, mas não aceita o liberalismo nas relações humanas, ou seja, é uma visão de retorno ao passado, onde o homem tinha um papel definido, a mulher também tinha um papel definido. É claro que isso não vai ocorrer, mas isso atrai muito e reforça, digamos assim, ao jovem homem de direita, que é possível retornar ao passado. E como é que se faz para retornar ao passado? Militando contra o Estado, a esquerda, o progressismo LGBTQIA+, o movimento feminista de esquerda. Ou seja, contrapondo-se a uma esquerda não mais masculina e uma esquerda feminina. Para não ficar muito longo, tópico 5, ascensão da New Left, a tentativa de remasculinização da esquerda. Então, como eu falei, de um lado a esquerda se feminilizou com as lutas feministas, com os outros grupos LGBTQIA+, a agenda woke, a questão da luta cultural, e abandonou as questões macro-sociais, as questões de revolução, de transformação social, e com o tempo os homens foram progressivamente saindo, o êxodo dos homens de esquerda. E isso feminilizou a esquerda, que foi identificada e é identificada pelo jovem atual como um território feminino. Só que a velha esquerda revolucionária, ela sempre esteve associada a homens másculos dominantes, homens com perfil másculo dominante, no sentido até físico, estou contrapondo aquele rostinho de menino, aqueles homens imberbes, uma visão mais de menino, não de homem, como é identificado hoje na direita. Então, antigamente você tinha figuras masculinas ligadas principalmente à autoridade, um perfil mais masculino, né, com características masculinas. Então a velha esquerda revolucionária, ela esteve associada ao homem, né, aos homens como rebeldes e como agressivos, próprio do masculino antigo. Homens mais fisicamente viris, homens de guerra, homens de confronto, né, com capacidade de luta, com capacidade de intervenção na sociedade. É por esse motivo que, em especial, também faziam sucesso com mulheres, os homens de esquerda. Então, altamente performáticos. Aí eu não estou falando se é bom ou se é ruim, estou apenas colocando a questão, contrapondo-se à nova esquerda, a esquerda atual, que é a esquerda identificada com o feminino, identificada apenas com a feminilidade,
né? Não com a masculinidade mais agressiva, mais dominante. Então, homens com capacidade, eram homens com capacidade de imposição da força. Então, as figuras de esquerda eram figuras másculo-dominantes. Então, essa era, digamos assim, a velha esquerda, a revolucionária, até mesmo a que não era revolucionária. Isso aqui apenas é um fenômeno, não posso dizer se isso vai ocorrer ou se isso está ocorrendo conscientemente, mas é uma tentativa da New Left, que é a nova esquerda, ela tenta remasculinizar-se. Se ela se desmasculinizou, como eu expliquei, com a cultura woke, com a entrada dos grupos LGBTs e outras pautas, ela tenta atualmente na juventude, através das plataformas, das redes sociais, associar figuras de homens novamente, de homens com perfil masculino e representando a virilidade, né? Na busca de quê? Na busca de atrair homens jovens através da identificação, que eu falei também com a questão com os rapazes de direita. Identificação, qualquer grupo social que quer estar na sociedade, ganhar hegemonia na sociedade, tem que colocar figuras pelas quais as pessoas se identifiquem. O menino se identifica com o menino, com o rostinho de menino. O homem se identifica com o rosto de homens. E assim que é, para conseguir, evidentemente, atrair pessoas para a luta política. Então a esquerda, isso aqui evidentemente estou falando que é apenas um fenômeno, não sei se isso vai ocorrer de fato na sociedade, mas é uma tentativa de remasculinização. Se a esquerda perdeu essa masculinidade viril que ela tinha, de homens mais dominantes, mais fortes, né, com capacidade de luta, agressiva, rebeldes, ela tenta voltar novamente a tentar, nos tempos presentes, a colocar homens, até homens feministas heterossexuais. Inclusive esse aqui, eu conheci esse aqui através dos canais aí, Red Pills, né? Os canais Red Pill, quando viram esse rapaz aqui, acho que enlouqueceram, né? Não sei porquê. Tem a gente aí querendo debater com ele, de Red Pill, não sei se de direita, enlouquecido aí pelo rapaz aí para debater com ele, não sei porquê. Né? Com esse rapaz aqui, acho que o Guipa nem conhecia esse rapaz aí. Esse aqui é o que vem ganhando aí as redes sociais e tal, o Manuel Jones. Acho que é o Manuel Jones o nome dele. Então é a identificação novamente com os homens, com a figura masculina, com a força, com a virilidade, para tentar, de uma certa forma, religar à esquerda as lutas tradicionais, né? Afastando a imagem de esquerda plenamente feminista, composta apenas de mulheres, gays, lésbicas e outros. Então, essa é, como eu digo, um fenômeno. Não sei se isso vai ocorrer na sociedade ou se isso está ocorrendo de forma consciente, mas é uma tentativa de remasculinização para atrair o perfil masculino, né? Para se identificar que a esquerda também ela é uma esquerda masculina. Bom, então a pergunta, os homens são de direita, as mulheres são de esquerda, é uma pergunta que é contextual. As mulheres podem ser de direita, assim como os homens podem ser de esquerda. Isso depende do contexto. Como eu expliquei, essa divisão entre mulheres de esquerda e homens de direita é uma construção, um problema do nosso tempo, uma problemática do nosso tempo, criado pelos contextos de desmasculinização da esquerda e sedução da direita de homens rejeitados, de homens desaprovados na luta feminista. Então é contextual. Homens podem ser de direita, assim como podem ser de esquerda. Mulheres podem ser de direita, assim como podem ser de esquerda. Não é uma luta de meninos contra meninas.